Apertem os cintos. O piloto sumiu. Nós estamos num avião, meu amigo, sem piloto. Então aperta o cinto aí, tá certo? Nós vamos falar de uma coisa muito importante hoje, que é sobre o embate entre o Congresso e o STF, tá certo? A coisa não está indo bem, não vai acabar bem, tá certo? E o governo, cadê o piloto? O piloto sumiu, ou seja, quem está governando é o Supremo. Então vamos entender isso na prática. Então, primeira coisa, gente, eu quero mostrar para vocês, precisa acompanhar os sinais, tá certo? Quando eu falo a você, fica em torno acompanhe os movimentos em torno do Arthur Lira. As coisas estão se caminhando para uma encruzilhada que não tem saída, tá certo? Então vocês estão com o cinto apertado aí? Então vamos lá, vamos soltar aqui uma matéria que é um sinal, tá certo? Porque eu posso dar vários sinais. Se você for procurar na internet, vocês vão achar vários sinais de como está a pressão lá no Congresso, tá certo? Vamos ver. Encerrar esse envolvendo o Felipe Neto. Veja aqui o influenciador, né? Ele disse que acaba de saber que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, acionou a polícia contra ele. Ele disse o seguinte: confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje, parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que ministro é isso ou aquilo na CPI, é exagerar um pouco. Ele disse que não tem opinião sobre a pessoa Arthur Lira, não o conhece. Como parlamentar, a opinião dele é clara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Ele disse que a intenção, ao citar excrementíssimo, foi assim que ele se referiu ao Arthur Lira, né? Foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo, uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Ele diz que já sofreu tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro, que vai continuar enfrentando toda essa turma enquanto sobrarem forças a ele. Encerra dizendo que nunca falou que os enfrentaria com flores, nem assim o fez e nunca o fará. Bem, o Felipe Neto é aquele grande lacrador, né? Que vive, né? Depois de receber granas aí para ficar metendo o pau no PT, chamando o PT de tudo quanto era merda, né? Depois que o PT casou com o PSDB antigo, né? E aí o Tucano tá lá de vice, ele agora fica só em cima do pessoal do Bolsonaro, quer dizer, do pessoal da direita, e tá batendo no Arthur Lira. Ou seja, a ordem do Planalto é bater no Arthur Lira, porque o Arthur Lira é o homem que vem aí para assumir o governo. Entendeu? Então, esses são os sinais que eu estou te dando. Tá. Agora vamos lá para o Congresso. Vamos para o Congresso para você ver que a coisa vai pegar fogo. Ou seja, está pegando fogo. Né? Hoje é sexta-feira. O STF vai reunir ali no colegiado para decidir uma ação, né? uma liminar do Zanin, advogado do Lula, né? Mas é ministro supremo. Vamos ver isso aí. E aí vocês vão ver o tamanho da bomba. Apertem os cintos, que o piloto sumiu. Tá certo? Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito, tá certo? Esse é o vídeo 245 da CCI, 245 edições da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? Nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, onde os membros contribuem para a gente manter essa comissão cidadã, tá certo? Então agora sim, vamos ver a bomba que está vindo por aí, tá certo? E nós vamos depois falar um pouco na minha linguagem camelonês. Mas aí camelonês é a linguagem do camelô, tá certo? Mas vamos ver. Eu fiz um recorte da CNN de ontem. Ontem foi dia 25, daquele programa WW, né, do William Wacker. E esse William Wacker, ele traz uns temas assim, bem interessantes. Ele é mais analítico, entendeu? Ele não é igual a Globo, não, que é, sabe?
ele costuma dar porque o cara tem um capital político, né? Um capital jornalístico, um capital e profissional que ele não vai querer se queimar fácil, né? A Globo já está no desespero, já aí põe aqueles caras para lacrar lá, mas esse cara não, esse cara é um cara sério. Vamos pegar um pouco no recorte que eu fiz e depois nós vamos falar sobre isso. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Um dos ministros do STF atendeu a um pedido do governo Lula e suspendeu trechos da lei recentemente aprovada no Congresso, que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Essa lei inclui desoneração também das folhas de pagamentos de municípios. A decisão de suspensão foi através de liminar, que terá de ser referendada no plenário do STF. Se for referendada, ficará em vigor até o próprio Supremo examinar o mérito dessa questão. Essa liminar tem enorme significado político em várias dimensões. Ela foi concedida por Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula durante a Lava Jato. Ela suspende uma decisão do Congresso. Ela contraria vários setores da economia que se articularam para manter a desoneração da folha de pagamentos. A suspensão ajuda diretamente a política fiscal do governo, que consiste em reforçar o lado da receita e continuar assim aumentando o gasto público. O caminho da judicialização da questão já havia sido indicado pelo ministro da Fazenda tempos atrás, disposto a assumir um alto preço político em nome de uma forma de tratar as contas públicas que vem caindo em descrédito junto aos agentes econômicos. Sem votos suficientes no Congresso para barrar medidas como essa, o governo Lula agarrou-se no judiciário. O governo ele optou por esse caminho da judicialização depois de estressar outros caminhos. Ele apresentou aquela medida provisória 1202 no final do ano passado, aí foi acusado de apresentar uma medida no apagar das luzes, mas isso porque, vamos lembrar, o Congresso derrubou um veto presidencial, fazendo com que uma legislação que fere a Constituição e que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal passasse a vigorar. Quer dizer, são 20 bilhões de reais, não é brincadeira. Nós estamos falando aí de quase 10% do programa Bolsa Família em termos anualizados. Pacheco já soltou uma nota dura, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, uma das principais do Congresso, também soltou uma nota bastante pesada. A relatora do projeto de lei da desoneração, Anne Ortiz, também já se posicionou, e acho que mais importante do que isso é o que está se falando nos bastidores, porque isso acirra novamente o conflito institucional entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, há uma aliança hoje entre equipe econômica, governo, Supremo, que enfurece o Congresso. E aí, qual é o efeito disso na prática? O Senado já aprovou uma PEC que coloca limites às decisões individuais monocráticas de ministros do Supremo. Isso está na Câmara, está lá por enquanto, paradinho, Arthur Lira matou no peito. Isso não era o que estava faltando para a PEC se movimentar um pouco na Câmara? Isso não cria clima para um impeachment de ministros do Supremo? Eu sei que pode parecer uma elucubração hoje, mas o que decisões como a de hoje fomentam é uma reação dura, bem fundamentada do Senado e da Câmara, e que só agrava essa crise institucional. Porque me chamou muita atenção nessa decisão do Zanin, em diversos trechos ele negrita, né? Para toda despesa nova tem que ter uma receita nova. Se você vai criar uma despesa, você tem que ter uma receita que justifique. De onde você vai Exatamente. E aqui não há. Você tem esse ponto, ok, Congresso cria gasto, né? Gera gastos e aprova medidas, pautas bomba. Mas cadê o governo cortando? Você não ouve isso. E ninguém fala isso. Então você apontar o Executivo, Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda, apontar o dedo só para o Congresso Nacional como gerador de despesas sem receitas, ele está olhando para o lado e está vendo o Palácio do Planalto dar de ombros com qualquer medida que corte gastos. Então não há uma disposição de fato também do Executivo de avançar com um programa de ajuste pelo lado da despesa. O ministro Haddad ele percebeu isso logo de cara e falou, bom, deixa eu operar sujeito a essa restrição e vamos rever os gastos tributários, porque aí eu vou ter apoio da esquerda e da ala gastadora do governo. Agora, ele precisa segurar também os gastos novos.
Você vê que o projeto de orçamento do ano que vem, de diretrizes orçamentárias, já nasceu com uma meta frouxa, né? Que é zero, mas não é. É, na verdade, um déficit. O governo pode fazer um déficit de até 70 bi, que a meta zero terá sido cumprida no ano que vem. Meu amigo, você tá vendo aí? Você tá vendo aí? Por isso que eu digo, o piloto sumiu. O Zanin agora tá dando uma de congresso, quer administrar, né, as leis aqui, quer falar pelo povo. Ou seja, a gente tem um judiciário hoje que atropela a casa do povo, que é o Congresso, que é o parlamento brasileiro, que são as lideranças do povo, que é o que o povo manda para o Congresso. Olha, a gente precisa disso. Aí o Congresso vai lá e vota. Aí vem uma turma de 11 togados e fala, não, um juiz, que é o advogado do presidente, ex-advogado do presidente, fala, não vai valer o que vocês querem, não vai valer o que a sociedade quer. Ora, João, explica isso aí, João. Bem, vou explicar para você. Nós saímos no governo, o governo Bolsonaro pegou uma pandemia, ela ficou quase 2 anos e meio, tá certo? Aí começou uma guerra na Ucrânia. Então você tinha aquela coisa de uma crise internacional se avizinhando. Ainda tinha essa oposição ferrenha aí desse consórcio de mídia, né, junto com o STF, no pé do Bolsonaro. Mas ainda assim, o Bolsonaro conseguiu fazer um superávit. Por quê? Porque ele foi tirando impostos, né, de produtos, foi desonerando as folhas de pagamento. Ou seja, ele foi diminuindo a presença do Estado, o custo do Estado. Por quê? Porque a economia estava paralisando. O pessoal da pandemia, essa turma aí da lacração, ficava assim, vamos pensar na pandemia, economia a gente vê depois. Economia a gente vê depois. Deixa o Estado parar. Então, era comércio fechando, as lojas, né? Ninguém na loja, o pessoal sem trabalhar, ficando em casa, recebendo auxílio emergencial. Então, o que aconteceu? Houve, né, um esfriamento, né, da economia. A economia foi rodando devagarinho, entendeu? Por exemplo, se você está produzindo energia ali numa usina hidrelétrica, você tem uma tormenta de água caindo ali na turbina, e aí a turbina começa a rodar. Quanto mais rápido a turbina roda, mais energia ela produz. Você concorda comigo? Quanto mais lento a turbina roda, menos energia ela produz. Assim é a economia. Quanto mais rápida a economia gira, mais produz riqueza, mais produz impostos, mais produz, desenvolvimento, superávit, lucro. Se você reduz a atividade econômica, ou seja, você reduz a produção da riqueza, você reduz o lucro, entendeu? E aí a economia vai parando. Então a pandemia caminhava para isso, sabe? Para uma desaceleração da economia. E ainda assim, o Bolsonaro conseguiu fazer superávit. Superávit por quê? O homem assinava os seus documentos com uma BIC. O homem viajava, né, ia ficar nas embaixadas para não gastar dinheiro. O homem não gastava o seu cartão corporativo. Quer dizer, ele mesmo, é aquilo que eu te falo, o exemplo vem de cima. Ele mesmo dava o exemplo, olha aqui, nós estamos numa situação difícil, né, o país passa por uma situação difícil, a economia passa por uma situação difícil, o mundo passa por uma situação difícil, temos que conter os gastos. O governo tem que administrar seus gastos, tá certo? Então tá. E aí, chega o governo Lula. E esse negócio aí
de desonerar a folha de pagamento é por quê? Porque a economia tem que começar a engrenar, entendeu? Tem que começar a acelerar, devagarinho. Por quê? Porque produziu pouco, se ganhou pouco, entendeu? E aí ficou estagnado. Aí o crescimento tem que vir devagarinho, Ou seja, você não pode manter uma carga tributária pesada hoje, né? No produtor, né? na pessoa que está produzindo. Por quê? Porque não tem, a economia está lenta ainda. Tem que acelerar devagarinho para a economia render. Então, essa exoneração da folha, né, das empresas, que tira esses tributos todos aí, entendeu? Que deixa de ser dinheiro arrecadado para o governo, né? Era o que precisava para a economia voltar a funcionar. Tá certo? Mas aí o governo Lula disse que não. A gente está aí. A gente tem uma epidemia de dengue no Brasil, que é uma doença tropical nossa, que já tem vacina para isso, tem controle, a gente conhece a vacina, conhece o controle, como é que mata, conhece o inseto. E olha, já morreu mais gente de dengue nesse ano do que no século todinho. Tá certo? No governo Lula. E eu cantei essa bola aqui, né? No começo do ano. Ó, vem uma pandemia aí. João, você só adivinha o futuro. Cara, parece que você não tem tempo. Você está em qualquer lugar o tempo todo. Mas, enfim, agora ele está comprando essa briga. Por quê? Porque o Lula quer ficar andando de jatinho caro para lá e para cá, viajando, usando o seu cartão corporativo, entendeu? Viajando com a comitiva enorme, ficando em hotel de luxo, levando a gente para comprar produto de marca. Ou seja, o exemplo vem de cima. E esse governo está vindo assim, ele quer aumentar o Estado, ele quer gastar, ele quer investir, e para isso ele tem que ter dinheiro, e para ter dinheiro tem que aumentar os impostos. E aí vai tirar de quem? A economia está lenta, ainda tem uma guerra acontecendo lá fora, a gente tem uma pandemia, uma epidemia interna aqui. E esse governo não tem maioria no Congresso. A gente sabe como é que ele chegou lá. Mas aí ele precisa de dinheiro. Por quê? Porque ele tem que comprar o parlamento. O parlamento se compra assim. Olha, você tem que ter dinheiro para você fazer campanha lá na sua base. Aí você vota para mim. Mas para mim botar dinheiro na sua mão, eu tenho que mexer, né, no ajuste fiscal. Eu tenho que aumentar o déficit. Quer dizer, eu tenho que produzir dinheiro, porque eu não sei produzir bens. O governo não produz bens, produz moeda. E aí está essa briga, tá certo? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu vou tentar explicar. Eu sempre ando com 2 notas de 100 no meu bolso. Não, de 100 mil, tá certo? São essas notas aqui, ó, 100 mil. 100 mil cruzeiros, tá certo? Aqui, ó, 2 notas de 100 mil cruzeiros, tá certo? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. 2 notas de 100 mil cruzeiros. Vou mostrar para vocês aqui para vocês verem que eu estou brincando. 100 mil cruzeiros, ó, 2 notas iguais. Cruzeiros, tá certo? Ó, só que uma aparece escrito cruzados e a outra aparece escrito cruzeiros, tá certo? Mas aí nós vamos falar sobre isso, tá certo? Vou mostrar aqui, ó. São 2 notas iguais, gente. Ó, são 2 notas iguais. Vocês estão vendo? Ó, 2 notas iguais. Só que essa é de 100 mil. Deixa eu passar para frente. Essa aqui, ó, é de 100 mil. E essa aqui, ó, é só de 100. Mas são as mesmas notas. As mesmas notas. Tá certo? Você sabe por que tem essa diferença? Essa tem 3 zeros e essa tem só 2 zeros. Essa é 100 mil e essa é de 100. Por quê? Porque na época que o governo Sarney entrou, que foi a esquerda chegando ao poder, né, na década de 80, 86, né, 87,
Aí nós tivemos o quê? Uma inflação que foi um desastre. Então, o que o governo fez? Vamos produzir dinheiro para as pessoas comprarem. Vamos produzir dinheiro, vamos fazer produzir dinheiro. A gente quer ganhar o Brasil. A esquerda, no poder. A gente quer ganhar o Brasil. E aí produzia dinheiro, colocava na mão do pessoal. O pessoal ia lá, comprava. Entendeu? Aí ia lá, comprava. De repente, estava cheio de dinheiro na praça. Mas não tinha mais produto. Aí os caras falam assim, ó, o que adianta você ter dinheiro e não ter produto? O produto está caro. Aí os produtos ficam aumentando de preço, Aí, meu amigo, de um tempozinho pequeno, a inflação chegou a 1000%, porque você teve que tirar 3 dígitos de uma nota de 100 mil para valer 100. O que você comprava com 100 mil, você passou a comprar com 100. Tá certo? Ou seja, o que valia 100 mil passou a valer 100. Você está entendendo? Ah, eu tenho um imóvel lá que vale 100 mil cruzeiros. A inflação foi. Em vez de falar 100 mil, não, agora só vale 100. Não vale 100 mil mais não. Só vale 100. Entendeu? Eu estou te falando? Então tá. Isso foi no governo Sarney. No começo do governo Sarney. Chamava Plano Cruzado. Era cruzeiro, falou assim, agora tira 3-0, vira Plano Cruzado. Aí não tem mais essa nota de 100 mil. É 100. Tá. Agora eu vou tentar falar isso numa linguagem mais simples, porque eu sou camelô. Tá certo, João, você estudou um pouco de economia, de administração na faculdade, mas eu sou um camelô. Então eu vou tentar ser prático para vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas depois vocês me falam se eu conseguir. Vamos trabalhar aqui com essa nota de 100, que era 100 mil, passou a 100, 100, tá? Então vamos imaginar assim uma vila, e nessa vila tem 4 casas, né? Aí cada casa, os moradores ali produzem um tipo de alimento. Tem um lá que produz leite, tem lá uma vaquinha, todo dia ele vai lá, tira 10 litros de leite, tá certo? Aí você tem um outro que mora na outra casa, que planta, que tem um pé de laranja, tá certo? Aí tantas laranjas amarelecem por dia. Vamos supor, 20 laranjas amadurecem por dia. Tem outro ali que tem uma granja de ovos. Então, as galinhas botam tanto ovos por dia. E tem um outro ali que produz mandioca. E aí ele faz a farinha, então ele consegue produzir tantas farinhas por dia. Aí, chega um indivíduo do governo e fala assim, ó, vou te dar uma nota de 100 para o cara da farinha, tá certo? Para vocês começarem a fazer negócio, entendeu? Aí o cara pegava a nota de 100, ia lá na granja e comprava a quantidade de ovo que ele precisa para a semana e pagava com a nota de 100, tá certo? O cara da granja pegava a nota de 100, ia lá no pomar lá no laranjal, falava assim, ó, eu preciso de tantas laranjas para semana. Aí, quanto é 100, toma a nota de 100. O cara da laranja ia lá no cara do leite, falava assim, olha, eu preciso de tantos litros de leite para passar a semana. Aí o cara vendia, toma me dá nota de 100. O cara pegava a nota de 100, o leiteiro, ia lá no cara da farinha, da mandioca. Falou assim, olha, eu preciso de tantos quilos de farinha de mandioca para passar a semana. Quanto que é 100? Toma a nota de 100. Então a nota de 100 passava toda semana, né, na mão dos 4, tá certo? Todo mundo comprava, todo mundo tinha o seu produto, um produto do outro, tá certo? E a nota de 100 ficava correndo, tá certo? Aí aumentou mais gente na família. Ah, vou precisar de comprar isso por dia. Tá bom, vamos produzir mais. A gente tem mais gente aqui trabalhando. Produziam mais. Aí chegava lá todo dia, por dia custava quanto? 100. Toma 100. Aí via no outro,
pegava a nota de 100, ia lá, comprava a farinha. Depois ia lá, o cara da farinha ia lá, comprava os ovos. O cara dos ovos ia lá, comprava o leite. O cara do leite ia lá, comprava da laranja. A laranja ia lá, comprava do cara da farinha. E aí, a nota de 100 passou a circular diariamente, tá certo? Ou seja, a economia foi crescendo. Por quê? Porque as pessoas começaram a produzir mais. E aí, a nota corria mais rápido, de mão em mão, tá certo? Das quatro casas, porque estava todo mundo produzindo e todo mundo consumindo. E a nota correndo. Aí chega um danadinho, aí você pode pôr até a turma do Lula aí, que gosta muito disso, fala assim, não, vamos fazer um negócio aqui. O negócio está ficando bom, eu quero participar dessa ciranda. O governo agora vai cobrar um imposto de ICMS. Nós vamos cobrar um imposto para essa nota circular na mão de vocês. Por quê? Porque eu tenho aqui uma turma que vai ficar olhando vocês fazendo isso. E eu tenho que pagar esses caras. E esses caras vão precisar de comprar leite, vão precisar de comprar farinha, vão precisar de comprar laranja, vão precisar de comprar ovos. Tá certo? Então, nós vamos cobrar uma taxazinha, tá certo? Vamos cobrar quanto? Vamos cobrar 10%. De toda vez que o dinheiro passar na mão de um, alguém vai ter que me pagar 10%. Tá certo? E com esses 10%, eu vou pagar essa turma que fica olhando vocês fazer isso. Porque eles também têm fome. Eles querem comprar milho, eles querem comprar ovo, eles querem comprar laranja, eles querem comprar leite. Então tá. Aí o cara ia lá, produzia lá, ia lá no cara da farinha, fala assim, ó, eu quero R$100 de farinha. Aí o cara vendia farinha pro cara da família. Tá. Aí o cara já não tinha mais 100. Ele tinha só 90. Tá certo? Porque teve que pagar 100 pro pessoal do PT. Aí o cara com 90 foi lá no ovo. Falou assim, olha aqui, eu preciso comprar um ovo aí, mas eu só tenho 90. Tá, eu faço para você por 90. Tá certo? Aí fez para ele por 90. Aí quando o cara pegou aquele 90, tinha que pagar 10%. 9. Tá certo? Aí o cara pegou e falou, já não tenho mais 90. Eu tenho 81. Aí eu vou lá comprar o leite. Entendeu? Vou lá no outro lá comprar o outro. Ah, mas toda hora que se passar na mão de um, tem que pagar 10% do valor da compra. Ou seja, o dinheiro começou a rodar e cada vez que ele rodava, 10% dele ia ficando com o governo. Tá certo? Para quê? Para dar para aqueles que ficam olhando as pessoas trabalhando. Aí as pessoas que estão trabalhando pegam esse percentual desse dinheiro e vão lá também na lojinha. Comprar milho, comprar ovo, comprar leite, comprar laranja. Entendeu? E aí você tem o quê? O pessoal que está produzindo está ficando com um pouquinho e a turma que está assistindo está ficando com um montão. Chega uma hora que a turma que está produzindo não tem dinheiro para comprar o leite do outro. Não tem dinheiro para comprar o ovo do outro. Não tem dinheiro para comprar a laranja do outro. Está entendendo? Aí o que vai acontecendo? O cara vai parando de querer comprar. O dinheiro vai ficando pequenininho, ele vai sumir do mercado. Aí, o que faz? Não, fabrica mais dinheiro. Então põe mais nota de 100 na mão de vocês tudo. Aí enche os caras de nota de 100. Entendeu? Aí vai todo mundo com nota de 100. Vai tirando do mesmo jeito, cada vez que a nota de 100 vai passando, vai ficando um pouquinho para aquele governo, que fica olhando o pessoal produzindo. Mas eles têm que comer também. E aí, o que acontece? Os caras estão... Tem mais gente querendo ver a turma trabalhar. Aí o Lula fala assim, não, vamos colocar nossa... Né, criar mais 15 ministérios. Vamos botar a turma aqui tudo para olhar o pessoal produzindo. Aí tem que dar dinheiro para essa turma também. Essa turma vai vir comprar. Tá certo? Ou seja, você tem ali um morador produzindo leite, o outro produzindo farinha, o outro produzindo ovo e o outro produzindo laranja. E aquela multidão querendo vir comprar. Chega uma hora que não tem mais para o outro comprar. Ah, os caras do governo que estão olhando ali, veio aqui e comprou tudo. Agora a gente só tem um pouquinho. Ah, mas eu preciso. Ah, mas então você tem que pagar mais, porque
Está todo mundo querendo. Aí o preço vai subindo. Está entendendo? Vai subindo. Vai subindo. E o governo vai fazendo o quê? Não interessa, a gente põe dinheiro na mão de vocês. Aí produz dinheiro e põe na mão dos caras. Agora vocês vão correndo. Ou seja, a inflação vai aumentando. E você vai ter que produzir mais, por quê? Porque tem uma turma que fica olhando, só assistindo vocês produzir. Tá certo? Então não sei se esse linguajar meu, essa teoria camelonês, né? Teoria de camelô, deu para vocês entenderem. Então é isso que está acontecendo, entendeu? O empresário pianista foi lá e fez o presidente Lula virar presidente, com um projeto de poder que é o quê? Um Estado maior, mais gente assistindo o pessoal produzir, entendeu? Mas aí, essa turma do empresário pianista não conseguiu fazer com que a Câmara dos Deputados tivesse essa votação, porque eu te falei, ela pega no Senado, pega no presidente, no executivo, mas no proporcional ali nos deputados, ela pega de casquinha. Então a maioria ali, então você tem a Câmara dos Deputados, né, com um projeto de poder de um Estado menor, menos pessoas assistindo e mais pessoas produzindo. Tá certo? Se você tem menos pessoas assistindo, você vai tirar menos pedaço desse dinheiro para pagar essas pessoas que estão assistindo. E aí o dinheiro vai correr. As pessoas vão produzir, todo mundo vai ficar feliz, entendeu? Então, o Congresso quer isso. A maioria do Congresso quer isso. Mas o governo Lula, que está aí, não quer isso. Ele quer aumentar o número de pessoas assistindo e tirar, entendeu? De cada vez que uma transação acontece, um percentual desse dinheiro para pagar esse pessoal que está assistindo. Está entendendo? Então tá bom. Aí, o Congresso vai lá e vota contra. Fala, não, peraí, meu amigo, a gente quer menos pessoas assistindo e a gente quer produzir. A gente quer fazer a riqueza circular. Aí o governo fala, não, eu quero, eu tô com mais de quase 40 ministérios aqui, rapaz, eu tenho que colocar a minha companheirada aí, ó. Prometi para eles, tanto de mesário que me apoiou aí, eu tenho que ajudar essa turma. Para eles ficar olhando, se eles trabalhar, eu tenho que pagar eles. Eles não sabem produzir, é uns pobres coitados, são os injustiçados, entendeu? Vítimas da sociedade. A gente precisa cuidar deles, tá certo? E aí fica nesse embate. E aí o Congresso fala, não, só a riqueza, quer dizer, só o dinheiro girando é que produz riqueza. Vamos todo mundo trabalhar. Mas aí ele fala, bem, eu não consigo bater de frente com o Congresso. O que eu faço? O que eu faço? Vai lá e chama o juiz, o advogado dele, o Zanin, e fala, Zanin, corta lá a moral desses deputados, corta a vontade do povo, corta a vontade do Congresso, corta a democracia, porque ali, a casa do povo, é onde a democracia se estabelece. Impõe aí a minha vontade. Você sozinho vai fazer isso para mim. Eu quero que essa turma trabalhe e pague para a gente ficar olhando essa turma trabalhar. Eu quero andar de avião. Eu tenho que passear com a Janja. A Janja só compra produto de marca. Eu preciso satisfazer essa loura. Você acha que eu vou conseguir outra igual onde? Na minha idade. E aí pronto. Aí o Zanin vai e compra essa briga com o Congresso. E aí você tem o Arthur Lira, que é o presidente do Congresso, que escuta todas as lideranças das bancadas, entendeu? E vê que, olha, o povo está dizendo para essas lideranças que é a casa do povo, que não é por aí que a banda toca. Aí as lideranças chegam para o Lira e falam assim, Lira, a pressão em cima da gente está grande. Bate de frente, senão nós vamos dançar. E aí, esse embate entre STF e
a democracia, porque o Congresso é a democracia, não é o STF. O STF não é governo, o STF não tem voto. Zanin não tem voto. Zanin foi indicado pelo Lula, era o advogado dele, está ali para defender os interesses dele. E a turma dele, a turma do Lula, o Lula quer defender a turma dele e põe a pressão no Zanin para bater de frente contra o parlamento, que é a casa da democracia. Então quem está sendo antidemocrático é o Supremo, que está desafiando o poder do povo. E aí nós temos esse imbróglio todo, tá certo? E aí paga esse Felipe Neto, né, que já virou bisneto desse governo Lula, que antes era do PSDB, né, que ele era lacrador do PSDB, depois que o PSDB juntou que o Alckmin juntou com o PT, aí ele virou lacrador da direita e defensor do Lula. E aí, olha só o que ele fica chamando o Lira, que é um homem que está aí para escutar o parlamento. Encerrar esse envolvendo o Felipe Neto. Veja aqui o influenciador, né? Ele disse que acaba de saber que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, acionou a polícia contra ele. Ele disse o seguinte: confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje, parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que ministro é isso ou aquilo na CPI, é exagerar um pouco. Ele disse que não tem opinião sobre a pessoa Arthur Lira, não o conhece. Como parlamentar, a opinião dele é clara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Ele disse que a intenção ao citar excrementíssimo, foi assim que ele se referiu ao Arthur Lira, né? Foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo. Viu? Aí o Lula paga essa milícia digital, que é a milícia do ódio, né? Esse lacrador aí, Felipe Neto, para chamar o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, de excrementício, de excremento, entendeu? Por quê? Porque ele defende a democracia, defende a vontade do povo. Não pode defender a vontade do povo, tem que defender a vontade do Lula. E aí o advogado do Lula tem que bater de frente com esse Congresso, tem que bater de frente com as lideranças do povo. Aqui não é o povo que manda, sou eu e minha cúpula de mesários. Então, gente, eu deixo vocês aqui com esse raciocínio e comentem, gente. Pelo amor de Deus, comentem. Nem que seja para dar um oi, um bom dia. Falar assim, é isso aí, João. Compartilhe, divide isso aí, vamos trabalhar. Vamos nos envolver, tá certo? Eu estou aqui, ó, cada dia, eu tenho que ficar, sabe, quase que assim, monitorando a rede social para buscar esses elementos para trazer para você ter noção para onde a banda toca. E para você ficar esperto, porque o piloto sumiu. Apertem os cintos. Nós estamos com um avião desgovernado, tá certo? E vem uma turbulência por aí. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. Tá certo? Vamos trabalhar para resolver isso aí? Vamos? Conto com vocês.